Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Que nós sejamos dignos de tantas bênçãos que Jesus traz para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado também ao nosso Pai de amor e bondade, por conduzir cada um de nós nessa doutrina maravilhosa. Muito obrigado, Pai, por ter criado cada um de nós para sermos felizes. Claro, agradeço também a presença de cada um de vocês, pela tolerância, pela concordância, pela paciência em conversarmos hoje. Nós vamos concluir o capítulo 6. Tudo bem, né? Vamos concluir o capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Tem gente chegando atrasado no centro, hein? Hoje eu coloquei lá no WhatsApp da Unibem, que era o irmão do Divaldo Franco, que falaria hoje. Eu acho que deu resultado negativo. Veio menos gente. Brincadeira, brincadeira. Esse assunto pode ser encontrado também na Bíblia, no Evangelho segundo João, capítulo 14. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos concluir hoje esse último item, ó. O advento, a chegada, a vinda do Espírito de verdade. O Espírito de verdade é Jesus, né? Um conjunto de espíritos presididos por Jesus. Jesus sempre consolou. O Cristo sempre consolou-nos. E Ele recebeu a incumbência desse planeta há 4,5 bilhões de anos atrás. Essa imagem não diz muito da realidade, porque, na verdade, nós estamos mergulhados em Jesus. Jesus tem a sua competência tão grande que envolve o planeta Terra. Nós todos estamos mergulhados em Jesus. Por isso Ele sente cada um de nós. Isso é maravilhoso, hein? E Jesus e nós todos estamos mergulhados em Deus. Isso é infinito, hein? Aqui, então, instruções dos Espíritos. Essa primeira mensagem foi dada em Paris, na França, 1860. Interessante que essa mensagem, ela aparece em 2 obras de Kardec. No Livro dos Médiuns, no capítulo 31, no item 9, assinada por Jesus de Nazaré. E Kardec deixa bem claro, colocamos a assinatura de Jesus de Nazaré, porém, fica reservado o direito de cada um de nós assim aceitarmos que foi ou não Jesus de Nazaré. E aqui a mesma mensagem, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, só que assinada pelo Espírito de verdade. Está vendo a diferença? Jesus de Nazaré no Livro dos Médiuns e o Espírito de verdade na mesma mensagem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Interessante, né? E essa mensagem diz assim: venho, como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e pôr fim às trevas. Ora, se venho como antigamente, é alguém que já veio uma vez. Entre os filhos perdidos de Israel, Jesus, né? Que nasceu em Belém, criou-se em Nazaré, lá na Galileia. Então, nessa mensagem ele diz: escutai-me. O Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, veja, o Espiritismo, tal como antigamente a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana, o Deus bom, o grande Deus que faz germinar a planta e ergue as ondas. E essa mensagem ele continua, não vou passá-la toda, claro. E ele diz: como um ceifeiro, aquele que colhe cereais, cortando,
arroz, trigo, etc. Como um ceifeiro, reuni os bens esparramados pela humanidade e disse-lhes: vinde a mim todos vós, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso, repouso para as vossas almas. Então veja, que Jesus chama todos, todos. E não diz, olha, só esses que têm esse tipo de sofrimento ou aquele. Não, todos, não importa o tipo de sofrimento, venham a mim, que eu vos aliviarei. É uma grande responsabilidade de Jesus, e Ele realmente tem essa competência. Então, quando Ele diz, vinde a mim, todos vós que sofreis, todos, qualquer sofrimento. E essa mensagem continua dizendo assim, que os conselhos venham, não mais dos profetas, como vinham antigamente as mensagens dos profetas, Moisés, Isaías, Malaquias, Jeremias e tantos outros profetas, mas que as mensagens venham dos entes queridos desencarnados, daqueles amigos, daqueles familiares, daqueles colegas que estiveram conosco encarnado, agora vem trazer a mensagem. E isso tem acontecido frequentemente. Temos recebido mensagens de pai, de tio, de tia, de parentes nossos. Eles vêm nos dizer, orai e acreditai. A morte não existe. E eles nos revelam detalhes da vivência deles conosco, particularidades, deixando muito claro que eles continuam vivos, que eles também continuam vivos, que eles são eternos. Então, eles nos dizem, a morte não existe, somos eternos, Deus nos criou para a eternidade. Dá para entender como é profundo isso? Deus nos criou para a eternidade, em espírito, para sermos felizes, para sermos felizes. E Ele diz que os ingratos, depois que Jesus passou por aqui, os ingratos se perderam nos atalhos da incredulidade, e sofreram e sofrem, e sofremos com isso. E Ele diz nessa mensagem, meu Pai quer que sejais felizes. Para nós sermos felizes, temos que diminuir as imperfeições, claro, buscar as perfeições. Então essas pessoas, esses entes queridos, vêm de além túmulo nos dizer que a vida continua. Irmãos, acreditai, não são mais os profetas, mas aqueles que tiveram conosco. E eles dizem, Jesus é o vencedor do mal, sede vós, sejamos nós todos os vencedores da incredulidade, levando a fé para aqueles que duvidam. É isso, percebe? E na mensagem ele continua e diz, não afasteis a tocha ilumina, no sentido de traz esclarecimento, ensinamento. Não afasteis a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos. Como é que se chama essa tocha? Espiritismo. Não afasteis essa luz, que é benéfica para as nossas vidas. Porque tem gente que rejeita o Espiritismo. Tem pessoas que não aceitam o Espiritismo. Estão afastando essa tocha que ilumina os nossos passos, que ilumina os nossos caminhos, para sermos felizes. Não mistureis o joio ao trigo. Não vamos misturar as mentiras com as verdades. No cristianismo estão as verdades. O Cristo trouxe. Aquelas mentiras que se enraizaram no cristianismo são obras do homem. E Jesus disse, toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Não tenhamos dúvida disso.
Não vamos confundir mentiras ilusórias com verdades eternas. Por isso ele pede: Jesus foi o vencedor do mal. Sede vós, espíritas, os vencedores da incredulidade. Espíritas, amai-vos. Está lá, nessa mensagem. Eis o primeiro ensinamento: espíritas, amai-vos. Deus espera que nós nos amemos, e não que nós nos amassemos. Não. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento: instruí-vos. Eis o segundo ensinamento. Para isso tem a obra toda, o Livro dos Espíritos, até obras póstumas. Tem 3 livros aqui que não podemos passar esta reencarnação sem estudá-los: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, para benefício próprio, para sermos felizes. E aqui vem uma mensagem, a seguinte, que é já dada em outra cidade, né? Em Paris, no ano seguinte, aliás. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos. Ou seja, nós trabalhamos para nos alimentarmos, para vestirmos, para termos uma casa, não é? E etc. Então, o trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno a vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, Jesus, né? O divino jardineiro, cultivo as vossas almas no silêncio de vossos pensamentos. Ele está dizendo que quando a gente está em oração, quando a gente está em meditação, no silêncio das nossas almas, Jesus está cultivando, adubando, irrigando as nossas almas, que há de frutificar. E quando desencarnarmos, a recompensa nossa será grande pela fé que desenvolvemos, pela humildade que praticamos, pela caridade que fizermos, pelo amor que desprendermos e que dispensarmos ao próximo. Então é isso que Jesus está dizendo. E é Jesus, viu, gente? Quem mais diria? Eu, o divino jardineiro. Ele coloca o nome Espírito de Verdade, mas é Jesus. E ele diz mais: estou convosco. Nós temos uma dificuldade de achar, de compreender que Jesus está conosco. E Jesus está conosco. Alguém poderia dizer: mas eu não sou digno da presença de Jesus? E Jesus veio para quem? Para os doentes? Ou para os sãos? Para os doentes. Todos que procuraram Jesus foram atendidos por Jesus. Não tem esse negócio: não sou digno. Não! Jesus atendeu a Barrabás, o agitador político, ao ladrão Dimas, a Décios, que era um romano, soldado. Jesus atendeu a mulher adúltera, a prostituta, atendeu a todos que o procurou. Então não tem isso de que, eu não sou digno de procurar Jesus. Paremos com isso. Procuremos Jesus, que Ele nos atende sim. E Ele diz: estou convosco. Estou convosco. Jesus está conosco. A dificuldade é nós sentirmos isso. A dificuldade é nós nos sentirmos com Jesus. Estou convosco e meu apóstolo vos esclarece. Meu apóstolo aqui, quem está nos esclarecendo nessa obra é Allan Kardec, Hipólito Leão Denizar Rivaio. E ele pode também estar se referindo a Allan Kardec quando era apóstolo há 2000 anos atrás. E isso eu tenho. Bom, é claro que eu posso dar minha opinião, né? É a opinião minha, não está registrado em obras. Mas Allan Kardec foi apóstolo, Simão Pedro, na minha opinião. Aqui, já
em 1881, mas em outra cidade da França, Bordeaux. O Espírito de verdade diz: sou o grande médico das almas. Quem que é médico das almas? Jesus. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Aí a gente lembra, que remédio é esse? O remédio da fé, para que a gente exercite, desenvolva os talentos como que são as virtudes, a humildade, a caridade, o amor. É isso. Venho vos trazer o remédio, porque nós somos almas doentes, e Jesus é médico das almas. Se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, viu, seu Paulo? Está escrito lá assim: bem-aventurados ou felizes os aflitos. Por quê? Porque eles serão consolados. Veja, lá tem um item escrito assim: o mal e o remédio. Tem uma pergunta nesse item que ela faz assim: o que receitar àqueles que são vítimas de obsessões cruéis e males dolorosos? Repito, o que receitar, que remédio receitar àqueles que são vítimas de obsessões cruéis e males dolorosos? Resposta: um só remédio. Um só remédio, é infalível: a fé, o apelo ao céu. Aí vocês poderiam dizer: bem, mas como ser feliz, bem-aventurados os aflitos, ou felizes os aflitos, porque eles serão consolados? Como se pode ser feliz um aflito? Sim, felizes os aflitos no bem, construindo onde destruíram. Felizes os aflitos no bem, perdoando onde ofenderam. Felizes os aflitos no bem, trazendo a paz onde trouxeram guerra. Então, o Espiritismo traz isso para nós, com clareza, mostrando que as nossas aflições são justas, porque Deus é justo. As nossas aflições são justas, porque Deus é justo. Deus não castiga. Não, Deus nos dá oportunidades, Deus não privilegia. Não, Deus nos dá o que merecemos, o que conquistamos. Percebe? Ah, mas eu sou tão infeliz. Procuremos, se essas aflições não têm causa nesta encarnação. Se não tiver, as aflições têm causa em reencarnações anteriores. E isso o Espiritismo faz conosco, mostra a origem das nossas aflições. E o espírita resignado aceita as aflições, porque são exercícios que lhe trará a perfeição, consequentemente lhe trará a felicidade. E isso é muito útil. Por isso a gente vê espíritas resignados, aquela obediência do coração, aquela aceitação da vida como ela é, esperando a recompensa no plano superior, na espiritualidade. Deus faz a vossos corações um chamado supremo pelo Espiritismo, através do Espiritismo. Escutai o Espiritismo. E aqui a gente vê, isso é interessante, porque nós achamos que estamos buscando Deus através de Jesus, mas Deus nos busca com muito mais intensidade que nós. Deus nos busca incessantemente, com infinito amor. Com infinito amor. Basta lembrar da parábola do filho pródigo, quando ele volta para casa. Vou resumir porque não dá para contar a parábola toda. Quando ele volta para casa e seu pai o vê de longe, um senhor, um idoso,
não poderia correr naquela sociedade. Eles usavam aquelas túnicas longas, não podia correr. E Jesus, narrando essa parábola, diz que o pai correu até o filho. E o pai beijou repetidas vezes o filho no rosto, o que aquela sociedade não permitia, aquela cultura não aceitava. Que um filho que abandonou a casa, quando voltasse, fosse atendido, acolhido com esse carinho, com esse amor que o pai na parábola do filho pródigo faz. Ou seja, Jesus está dizendo assim para nós: Deus é assim, Deus não se ofende conosco, Deus nos ama. E toda vez que nós buscamos Deus, Ele já está nos esperando. É isso. Já está nos esperando. Escutai o Espiritismo, leia, instrua-se. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. Isso é consequência. Se nós nos esforçamos na fé, se nós buscamos o auxílio da espiritualidade, se nós nos dirigimos a Deus, ou se nós nos dirigimos a Jesus, ou a Bezerra de Menezes, todos esses pedidos chegam a Deus. E Ele nos atende, através de Bezerra de Menezes, através de tantos outros espíritos. Sempre somos atendidos. E aí, eles chegam a nós e diz: venho a ti porque me chamastes. Chamamos, pedimos, oramos por eles, imploramos algumas vezes, e eles vêm. E isso vai de encontro e confirma o que Jesus disse: ajuda-te, ajuda-te, que o céu te ajudará. Buscai, buscai, e achareis. Batei a porta, e a porta vos abrirá. É isso. Está aí. Aqui já é em 1863. Nessa mensagem, o Espírito de Verdade diz assim: tomai por lema estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, pois elas, estas duas palavras, resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Devotamento é dedicação. Alguém que é dedicado, por exemplo, dedicado à casa de oração, ele é devotado. Ele é devotado à Igreja Católica? Ele é dedicado à Igreja Católica. Ele é devoto a Jesus? Sim, ele é dedicado a Jesus, é isso. Então essas duas palavras são importantes, a devotamento e a abnegação. Abnegação é renunciar àquilo que se tem direito, para evitar um conflito, para termos paz. E isso nós lembramos Jesus que disse assim: se alguém te obrigar a carregá-lo 1000 passos, carregue-o mais 1000 passos. Se alguém te pedir a túnica, entrega também o sobretudo, o paletó, para não haver conflitos, para não haver desentendimentos. E eu digo assim: vão-se os anéis e ficam os dedos. Você faz isso para manter a paz e dá o exemplo e o ensinamento àquele que veio exigir a túnica. Você ensina àquele que veio te pedir para carregá-lo. Jesus é o método da não violência. Jesus venceu o mundo com a não violência. A humanidade aí fora até hoje não compreendeu. Eles acharam que Jesus foi crucificado, derrotado, e não é isso. Jesus aceitou trazer esse ensinamento para nós, por obediência à lei de Deus, por obediência à lei, por obediência ao próprio Pai. Possam todos os espíritos sofredores
entender esta verdade, ao invés de protestar contra as dores, ao invés de reclamar contra Deus, ao invés de blasfemar, os sofrimentos morais que aqui na terra são a vossa herança. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Moralmente, espiritualmente e evolutivamente, nós somos herdeiros de nós mesmos. É lei de ação e reação. Simplificando, é lei de plantio livre. Cada um planta o que quiser, quando desejar, aonde escolher. Plantio livre, mas colheita obrigatória. Lei de causa. E o efeito vem em seguida. Vossa herança. Nós estamos herdando aflições que plantamos, nesta ou em vidas anteriores. Quando a gente compreende isso, já é um grande feito, porque a gente não se revolta contra as vicissitudes, as dificuldades da vida. A gente não se revolta contra as aflições da vida, que é aquele remédio amargo, porém ele traz a cura. Isso a gente tem que ter esse discernimento. Porque à medida que a gente semear adequadamente, vamos colher felicidade. Se a colheita de hoje não está boa, melhoremos o plantio. Semeemos adequadamente no bem para sermos felizes na colheita futura. Aqui só para mostrar que isso também está em tantos lugares, Albert Einstein, disse: o homem pode encontrar significado na vida, curta, que é a vida, e perigosa como é, somente através do seu devotamento à sociedade. Einstein foi um professor extremamente devotado. Einstein foi um professor de física, foi um físico extremamente devotado. Einstein foi um cientista profundamente devotado. Em função do tempo, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem gostaria de ser discípulo do Cristo? Vamos mudar a pergunta para vocês se participarem mais. Quem gostaria de ser discípulo do Cristo, mantenha-se como está. E aí todo mundo participa. Isso é maravilhoso. A gente que vem falar aqui se sente gratificado. E vocês estão confirmando que querem ser discípulo do Cristo. Mas ser discípulo do Cristo em 2019, sim? Sim. Olha, todos aqueles que praticam a caridade são discípulos do Cristo. Está lá, não importa a religião que pertençam, não é a religião que nos salva. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, quem disse foi o apóstolo Paulo de Tarso. Está no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Então, como vocês desejam ser discípulos de Cristo, está aí a oportunidade. Todos aqueles que praticam a caridade. Alguém poderia dizer, mas doação de roupa, doação de calçados, doação de dinheiro, doação de alimentos, doação de transporte, eu não tenho nada disso, então não posso fazer a caridade? Pode. Porque essa é a caridade de doação de coisas, que tem algum custo ao bolso. Mas poderemos fazer a caridade moral, que não custa nada ao bolso, na paciência com as pessoas, na tolerância, ser indulgente, não ser exigente com os defeitos dos outros, isso é indulgência. Não ser exigente com os vícios dos outros, se puder, vamos ajudar. Então,
todos podemos ser discípulos de Jesus. Aí então vem, a gente vai lembrar que isso é possível, que Jesus disse assim: quando fizestes a caridade para um dos meus irmãos necessitados, está lá no Evangelho de Mateus, quando fizestes a caridade para um dos meus irmãos necessitados, foi para mim que fizestes. Agora uma prova dos 9 aqui. Faça a perguntinha. Como reconhecer os discípulos de Jesus? Todos aqui desejam ser discípulos de Jesus. Como reconhecer os discípulos de Jesus? É simples. Jesus mesmo disse: meus discípulos serão conhecidos ou reconhecidos por muitos se amarem. Por muitos se amarem. Veja que, com outras palavras, ele pediu: espíritas, amai-vos. Último slide. Consolador prometido nos ensina: façamos de templo, casa de oração, o universo. Todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Façamos de altar aquele que é possível levar para todos os lugares, a consciência. Façamos de imagem, modelo e guia. Quem? Façamos de imagem, modelo e guia, aquele que deve nos guiar. Só um. Jesus. Jesus. Façamos de lei. Está aí o Marcos, que não deixa mentir, advogado. No Brasil tem milhões de leis, não harmoniza os brasileiros. Nos outros países tem mais outros milhões de leis, não harmoniza, não equilibra a humanidade. Deus criou uma lei só, uma lei que é capaz de harmonizar infinitos filhos. Façamos de lei o amor. Está aqui um convite para o mês de julho, em Andradina. Nós vamos fazer um seminário de Pietro Baldi. O tema é Cristo, Centro Espírita Fé e Caridade. Na rua Santa Terezinha, é aquela rua que passa em frente ao Banco do Brasil, segue reto. Lá direito tem a igreja, né? São Sebastião. Vai mais para frente, do lado esquerdo, lá tem um predinho, é lá. Vai ser no sábado, dia 13, e no domingo. Eu vou mostrar para vocês por que vocês devem ir. No domingo, dia 14, o método da não violência, com João Atílio. Muita paz a todos e obrigado pela paciência, pela tolerância. Muita paz.